É com alegria que brota da fé e com gratidão pela dádiva da vida que nós acolhemos a todos e todas vocês que nos acompanham pelas redes sociais, neste momento de celebração e de comunhão na fé. Este encontro especial com o nosso Deus, o Deus da vida. Saúdo a todos e todas com o lema desta nova semana, palavras do profeta Isaías. O Senhor me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado. Ouçamos e cantamos Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Somos família do Senhor, membros da Igreja Cristã, e por isso também celebramos, movidos pela graça de Deus, nos reunimos ou acompanhamos de onde estamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Face aos nossos pecados, que Deus conhece bem, a necessidade da graça e da misericórdia, e em confiança, roguemos ao Senhor cantando Vaso Novo. Senhor amado,
Oremos. Ó Cristo Redentor de todas as pessoas que clamam por compaixão, com tua vinda derrubaste o muro de separação entre os povos, começando uma nova aliança e te fazendo presente entre nós. Perdoa nossa teimosia ao reconstruir cercas. Por tua ternura, desafia-nos a romper com toda intolerância, discriminação e exclusão, para acolhermos tua presença renovadora entre a humanidade. Tu que nos revelaste o rosto cuidadoso de Deus através dos teus sinais de amor em comunhão com o Espírito Santo, perdoa nossos pecados e renova em nós a graça do amor, para colocarmos sinais do teu reino de paz em nosso mundo. Liberta-nos de sentimento de culpa, por não atender o teu chamado para te seguir e para te servir. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, é que o pedimos. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor retira de nós os nossos pecados porque Ele nos ama e para que nós possamos participar de sua glória e nos alegrar com as suas dádivas, também servir com os dons que Ele nos confiou. Por isso posso anunciar a vocês o perdão de vossos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saibam que onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. E é pelas dores deste mundo que se apresentam de múltiplas formas. Pensamos especialmente nas vítimas da Covid-19 e em todas as pessoas que lutam pela vida e que tentam cuidar dela da melhor forma possível, assim como de toda a criação. Vamos então clamar juntos ao Senhor por sua misericórdia, cantando: tem piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor. O Salmo 139, que é o Salmo da semana, destaca os versículos 1 a 6 e fala da presença de Deus. Ele nos envolve e nos acompanha em todos os momentos da vida, especialmente em tempos de dificuldades e tribulações. Por isso, nós cantamos glória a Deus. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Louvado seja, Senhor, por tuas dádivas e teu amor. Precisamos da tua palavra para nos organizar diante dos muitos desafios que este ano nos apresenta. Ajuda-nos a compreender como podemos colaborar na tua missão e cuidar da unidade em torno da fé em Cristo, a luz do mundo. Abra nossas mentes e corações para que tua palavra seja acolhida e compreendida. Por Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em preparação para a liturgia da palavra, ouçamos a canção Estou Pronto, Senhor. Leitura do Antigo Testamento, do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, os versículos 1 a 10, que passo a ler. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele.
Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama e se ele chamar você outra vez, fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando, é o que você precisa responder. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Até aqui a leitura prevista para este domingo, o segundo domingo após Epifania. E agora, confiando neste chamado importante que Deus faz também a nós, vamos aclamar a boa nova do Evangelho de nosso Senhor, lembrando que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, os versículos 43 a 51. No dia seguinte, após Jesus convidar André e Simão Pedro para segui-lo, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, o filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Estas são palavras do Senhor, que acolhemos em nossos corações, lembrando que louvado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparando para a pregação da palavra, vamos ouvir e cantar Pedro, Pedro, Pedro. Pedro
Graça e paz a vocês, irmãos e irmãs na fé, que nos acompanham pelas redes sociais. Graça e paz a vocês todos e todas que confiam nas promessas de Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho deste segundo domingo após Epifania enfoca de maneira toda especial o chamado para o discipulado, para o seguimento e o acompanhamento a Jesus na sua missão. Jesus está então convidando pessoas para acompanhá-lo, porque o projeto do reino requer uma equipe, requer um grupo, requer uma comunidade. E é por isso que depois do seu batismo por João Batista, que o identifica como Cordeiro de Deus, ele chama num primeiro momento André e o seu irmão Simão Pedro. Antes ainda de ir para Galileia, Jesus vai procurar Filipe, que certamente conhecia, e o convida também dizendo: venha comigo. Esse, por sua vez, vai procurar Natanael para compartilhar esta boa notícia. Mas o que ele recebe como resposta é tipo um banho de água fria. O que Natanael não suspeitava é que Jesus já estava de olho nele, já o observava. Mas Filipe não se deu por vencido e convida: venha ver. Inicia-se então um diálogo que resulta numa confissão de fé em reconhecimento de quem de fato Jesus é. Interessante, no entanto, nesse texto, é a promessa de Jesus para estes dois seguidores, Filipe e Natanael. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma estranha promessa. O que será isso, o céu aberto? Jesus certamente se refere ao reino de Deus. Vocês vão ver o céu aberto. Entendemos que a promessa vale também para nós, que aceitamos o convite para acompanhar o Mestre e orientar a nossa vida pelos seus ensinamentos. Acontece que nós muitas vezes resistimos ao seu chamado, duvidamos da promessa que a palavra do Evangelho anuncia e, afastados de Jesus, não conseguimos ver tal céu aberto e ter a experiência do poder e da presença graciosa de Deus. Apenas uma visão de anjos que sobem e descem ou coisa parecida poderia ser o anseio por um sinal. Apenas uma prova clara de que Deus existe e de que Ele se interessa por nós, por suas criaturas, todas, pela igreja, pelo mundo. Mas este céu, se existe, parece ser uma realidade tão distante. E às vezes uma voz dentro de mim diz que tudo não passa de um sonho, de um belo ideal. O inferno, este sim, parece estar de portas escancaradas. É só observar os telejornais, as ocorrências policiais, violência de toda sorte, crimes, assaltos, vingança, roubos, sequestros, torturas. Sim, o inferno parece aberto com entrada franca. Muitas vezes os homens agem assim como se fossem o diabo do outro. E não é só dos jornais que ficamos sabendo das atrocidades. É no nosso próprio ambiente, na irritação que reina no lar, na desobediência aos ensinamentos do Senhor, na desonestidade do nosso relacionamento com colegas, na injustiça social que nos rodeia e na qual nós próprios estamos envolvidos. Sim,
É dentro de nosso próprio coração que o inferno se manifesta. Pensamentos de ódio, intolerância, de inveja, medo, desânimo, desespero, paixões descontroladas, egoísmo grosseiro ou refinado. Sim, nossa experiência pessoal parece provar que o céu para nós está fechado. Porque tudo isso que acabamos de mencionar não pode existir no céu, já que o céu é justiça, paz, amor, alegria. É bom admitirmos com toda honestidade que estamos vivendo fora do céu. E agora ouvimos um trecho bíblico que, contudo, há um lugar onde o céu está aberto. Que este lugar está relacionado à pessoa de Jesus. Na noite de seu nascimento, os anjos anunciam a boa mensagem da salvação. Céu aberto, portanto. Na hora do batismo de Jesus, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Outra vez, céu aberto. A glorificação de Jesus no monte, quando suas vestes se tornaram brancas como a neve. Céu aberto. Getsêmani, Gólgota e a vitória do dia da ressurreição. Anjos do Senhor que confortam pessoas, jovens de vestes brancas que anunciam a ressurreição de Jesus. Céu aberto. Dia da ascensão, céu aberto. E a esperança da volta de Jesus em poder e glória, céu aberto, definitivamente aberto. Entendemos que esta mensagem é fantástica e precisa ser anunciada aos quatro ventos. Se for verdade o que ela diz, então a nossa vida não é nenhuma prisão escura, nenhuma prisão sem saída. Então Deus acendeu uma luz, então Ele realmente abriu uma porta para a realidade chamada céu, que nós, por nós mesmos, não conhecemos, nem somos capazes de criar. Não basta que eu saiba, ou que eu acredite que sobre Jesus o céu está aberto, que junto a Ele o acesso a Deus está livre. Será preciso que eu chegue lá, que eu experimente aquela abertura do céu, que eu reconheça que o céu está aberto para mim, para nós, para todas as pessoas. Será preciso que a realidade do céu se manifeste claramente em nossa vida e que nos torne capazes de vencermos aquela realidade perturbadora desta terra e mesmo a do inferno, que muito bem conhecemos. O Evangelho de João nos diz com muita clareza como podemos chegar a descobrir para nós o céu aberto, de uma forma que nossa vida fique modificada, iluminada, agraciada. Filipe compartilha a sua experiência e descoberta de que Jesus é o Mestre tão aguardado pelo povo, porque ele está empolgado com esta descoberta. Já Natanael não foi uma pessoa que logo pegava fogo. Ele era uma pessoa bem reservada, crítica, quem sabe desconfiada. Ele sabe que o mundo anda cheio de falsas mensagens e de falsos mensageiros. Quando Filipe lhe diz que encontrou o Salvador prometido pelos profetas, Jesus de Nazaré, ele dá de ombros. De Nazaré pode sair uma coisa boa? Ele tinha argumentos para pensar assim, porque os profetas não haviam apontado Nazaré como sendo a cidade do Messias. Natanael não vê razão alguma para concordar com Filipe num primeiro momento. Aí Filipe poderia até ter desistido. Ele não tinha feito a sua obrigação, não tinha dado o seu testemunho. Se aquele Natanael não queria, paciência. Mas Filipe não desistiu. Também não tentou argumentar com Natanael, citando passagens bíblicas para provar que de Nazaré podia sair coisa boa.
Talvez ele nem conhecesse tão bem a Escritura Sagrada, que tivesse sido capaz para isso. Mas ele fez uma coisa muito mais importante. Ele pegou o Natanael, talvez pelo braço, e disse: venha ver, venha conferir. Mas isto foi a coisa mais decisiva que alguém já tinha dito na vida deste homem. Venha ver. E Natanael acompanhou Filipe para ver. E descobriu que antes que pudesse ver e conhecer, ele já havia sido visto e conhecido por Jesus. Eu penso que estas palavras de Jesus são confortadoras para nós. Nós muitas vezes achamos que estamos sozinhos, abandonados, solitários, rodeados de problemas, ou como se diz, na fossa, sem ter alguém com quem falar, com quem compartilhar nossas angústias. E na realidade, os olhos de Deus já nos descobriram. Estávamos sendo guiados sem o sabermos. Ao descobrir esta realidade milagrosa, Natanael se dá por achado. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E então Jesus lhe diz que verá coisas maravilhosas, ou maiores do que estas. Que verá o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Será que é possível fazermos esta experiência ainda hoje? Eu digo que sim. Se você for um Natanael que desconfia, eu gostaria de ser um Filipe para você hoje. Um Filipe que lhe diz: vem e veja. Vem para onde? Ora, onde Jesus está. E onde ele está? No meio deles. Como ele mesmo disse, no meio daqueles que se reúnem em seu nome, no meio daqueles que se acham reunidos para celebrar, onde sua palavra é ouvida, onde se realiza o batismo, onde se celebra a Santa Ceia, onde um discípulo dá testemunho do seu poder e do seu amor. Vem e vê. Natanael vai descobrir esta coisa maravilhosa. Jesus me conhece. Ele me conheceu antes de eu o conhecer. Ele sabe o que me falta. Ele tem a resposta para as minhas perguntas. E ele tem uma tarefa para mim, uma missão, um serviço, para os quais eu fui criado. Eu posso segui-lo sob o céu aberto, livre do meu fardo, da minha culpa e das minhas dúvidas. E se você for um Filipe, um homem ou uma mulher que já conhece o céu aberto, então as coisas também estão claras. Então passe adiante o que você viu e ouviu, o que você descobriu a respeito do Messias, do Salvador. Não faltará um Natanael que talvez bem no íntimo esteja à espera de alguém que lhe diga com toda a singeleza: vem e vê. Vem e vê, porque já foste visto. Vem comigo ao lugar onde o céu está aberto. Que nós possamos testemunhar deste Senhor com alegria e gratidão e servi-lo com os dons que Ele nos confiou. Com os dons que Ele nos confiou. E que nós possamos em comunidade celebrar a graça de tê-lo conosco em todos os momentos. Que o Espírito Santo nos capacite para testemunhar a boa nova da salvação e nos mobilize para a missão de convidar: venha ver, você vai se surpreender do que o amor de Deus é capaz de realizar. Amém. Quero convidar vocês, aí onde estão, para junto comigo confessarmos a nossa fé cristã em resposta ao anúncio do Evangelho. E nós vamos fazer isso com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A ISLB tem um programa muito interessante, que acompanha toda a trajetória dos estudantes de teologia. Para mim foi muito importante o acompanhamento da mentoria espiritual. Ali eu pude trocar experiências de vida, experiências de ministério e também criei laços de amizade com a ministra que me acompanhou. O suporte psicológico e espiritual que recebemos foi fundamental para a nossa trajetória acadêmica. Os retiros eram o momento de estarmos com os colegas e as colegas dos outros centros de formação. Momentos muito especiais. O programa visa prestar apoio e possibilitar aos e às estudantes oportunidades de desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e competências para a futura atuação ministerial na ISLB. Nos preparamos agora para a oração geral da igreja, uma oração de intercessão, cantando Ao Orarmos, Senhor. Senhor, vem encher
Oremos. Deus de bondade, nós te louvamos, agradecemos por tuas dádivas e teu amor, por bênçãos e companhia na vida, pela oportunidade de te ouvir e te servir, movidos por amor. Tu nos falas através de sinais. Em Jesus firmaste uma nova aliança com a humanidade e nos chamas para fazermos a nossa parte na preservação da vida e na edificação do teu reino. A alegria faz parte do reino de Deus e deveria estar presente em nossos lares e comunidades. Ajuda-nos a evitar os excessos na busca por outro tipo de alegria e prazeres que podem conduzir a doenças e à morte. Oramos, Senhor, pelas pessoas que não conseguem viver com responsabilidade e se deixam levar pelas ondas do momento, embarcando em ofertas que afastam da verdade. Lembramos pessoas que sofrem devido ao alcoolismo, drogas, excesso de comida e de consumo. Lembramos de pessoas vitimadas pela Covid-19 e outras que lutam para resistir a essa doença. Tu sabes que também nós resistimos muitas vezes ao teu chamado, aos teus conselhos e recomendações para termos mais cuidado com a vida. Lembramos que há tanto desperdício de dádivas tuas que poderiam saciar a fome de muitas pessoas. Ensina a partilhar e a distribuir melhor para que se erradique a miséria no mundo. Confiantes em teu poder de transformar a realidade, começando por nossas mentes e corações, nós te pedimos. Aumenta entre nós o respeito e a paz. Dá-nos esperança, fé e amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E confiantes em suas promessas, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos preparamos também para receber a bênção de Deus e a certeza de que Ele nos acompanha nesta nova semana, cantando Dá-nos esperança e paz. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Carentes do amor e da graça de Deus, convido para estenderem as mãos neste gesto de quem acolhe a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face
te dê a sua paz e te conserve em sua luz, verdade e amor, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor e no seu amor. Sirvam a Ele com gratidão em vossos corações e testemunhem da vontade de Deus e de que Jesus é o Salvador a vossos irmãos e irmãs. Façam isso com alegria. Amém.